Bueno, eh, lamentablemente el público te está escuchando, pero todavía no te está viendo. Entendemos que para cuando puedas hacer la presentación pueda aparecer eso en la pantalla, pero te cuento yo, estamos en la sala calidad del Hotel Palais Rouge de la ciudad de Buenos Aires. em, con un público ávido de escucharte. No creo que hayan venido a verme a mí. Em, bueno, el el desafío tiene que ver con conceptos de salud digital y la desterritorialización de los sistemas de salud. Em, Naomar Almeida, les cuento, actualmente está, como dice un amigo mío, jubilado, y nadie se lo cree. Fue fue rector de la Universidad de San Pablo, es profesor de varias universidades de Brasil, es un estudioso de la epidemiología, esto corre por mi cuenta, tal vez el mejor epidemiólogo, el más capacitado académicamente, el más prestigioso epidemiólogo de las Américas. Desarrolla el concepto de la complejidad y una de sus principales obras, Epidemiología sin números, es, es una interpelación a la epidemiología clásica. Antes de dejarte, Naomar, quería comentarte, escuché muchas cosas en el transcurso del Congreso. En muchos momentos se habla de la formación de los profesionales, de los trabajadores de la salud que se desempeñan en el sistema. Como universitario, que sos y que soy, eh, estamos convencidos en aquella utopía de Darcy Ribeiro que nos interpela para que toda la fuerza de trabajo de una nación transcurra alguna vez por las aulas universitarias. Alguna vez leí que comentabas que no estabas de acuerdo con la idea de que la enseñanza masiva implique una merma de la calidad. Y rematabas diciendo que no es necesario que la educación sea restringida para que sea excelente. Yo creo que los universitarios nos seguimos debiendo esta discusión. Hace poco se abrió la Escuela Pública de Medicina en Bariloche, que va cursando su segundo año. Una de las primeras medidas que toma es examen de ingreso. Me parece que no es por ahí. Me parece que si escuchamos en mesas anteriores que tenemos dificultad para la formación de profesionales comprometidos con la salud del pueblo, no es a través de mecanismos de selección elitista que debemos recorrer el camino de reclutarlos. Es un pensamiento que comparto con Naomar y que no estaba previsto en la presentación, pero que lo pude escuchar en el transcurso del Congreso y lo quería compartir con ustedes, inclusive convocando a los universitarios a que esa intersección salud-educación a la que tanto hacemos referencia la podamos poner en práctica y podamos poner en diálogo la autonomía universitaria con las necesidades de salud del pueblo y en ese sentido poder construir una educación para la salud que sea inclusiva. Comentarios al margen, Naomar, entonces estamos en condiciones de escucharte. Muchas gracias, Ricardo. Y un saludo
muy cariñoso a todos mis amigos y amigas de Argentina, en especial a Hugo Mercer, que ha sido el responsable por el hecho de que estoy hoy con ustedes. Bueno, yo he preparado una presentación, yo voy a compartir la pantalla y me confirme si está todo bien, si ya se ve. Ya se ve, Ricardo. está bien, se ve bien. Bueno, el tema que me ha sido propuesto y que también me hace un gran gusto uh, empezar a discutir con ustedes es el concepto, o conceptos, porque son en plural, de salud digital. Y el problema que la virtualización de la presencia ha traído a los sistemas de salud que han sido en nuestros países siempre planteados como dispositivos territoriales. Eso es lo que yo voy a intentar a, a, a conversar con ustedes. Y creo, Ricardo, que si sea posible, hubiera a cualquier momento alguna necesidad de aclaración, por favor, me indique que yo hago una interrupción. Bueno, uh, esse primeiro slide é uma indicação de que o que chamamos hoje dia de saúde digital, de hecho, são muitos temas e também algumas tendências de lo que uno pode chamar de tecnologias digitais em saúde. E, por lo menos em Brasil, o término saúde digital se hace muito popular. E, de algumas maneiras, reemplaça os dois términos em inglês, e-health e m-health, que é a saúde eletrônica e a saúde móvel. O outro tema que se involucra nesse que nós podemos dizer é um campo novo em la salud, é a telesalud, que ha empezado como uma telemedicina em termos de atenção à distância. Há toda uma discussão sobre a base física de isso, que se de muitas maneiras compreende a conectividade, as redes de conexão eletrônica, os equipos e também dispositivos auxiliares. Também como tema e uma tendência é a digitalização de los registros. Então, arquivos médicos eletrônicos e registros que muitos deles também são autoaplicados. Um outro capítulo que cada vez mais se impõe é a noção de lo que se chama el Big Data, em inglês, as megabases de dados, por el hecho de que el procesamiento electrónico, las computadoras han crecido en su potencia y en ese momento es posible, en principio, hacer análisis de datos, análisis casi que automáticas, em tempo real de dados. E, por último, o capítulo que, nesse momento, chama a atenção em todo o mundo, a inteligência artificial, que com muita rapidez se está poniendo à disposição para processos de toma de decisão e, com tudo isso, uma influência muito forte no cuidado da saúde. Bueno, essa é uma descrição mais panorâmica de lo que se compreende como saúde digital. E los intentos de uma construção teórica, conceptual, mais rigorosa até este momento, são todas como essa. Aí está
un esquema de una revisión muy reciente de 2020 y se ve que telemedicine, virtual clinical trials, medical education, smart devices, blockchain, pharmacy, big data, AI, eso es una descripción, no hay una teoría, es sencillamente una presentación que puede ser más o menos en detalle, como ahí está en detalle, y con un intento de organización, pero nada que parezca una teoría. Artificial Intelligence, e-health, health, telehealth, telemedicine, es como si fuera un mapeo desde una perspectiva siempre descriptiva. Entonces, mi pregunta es, ¿qué falta para la comprensión de la salud digital como un campo? A mi juicio, primero hace falta contexto. Essas revisiones, essas presentaciones não tienen nada de contexto. Y contexto no solamente en su connotación del presente, también el contexto histórico. Hace falta también conceptos. Hace falta un pensamiento epistemológico, epistemología sobre todo eso. Y también, de hecho, en general, teorías críticas basadas en un pensamiento riguroso y que esa cartografía de prácticas sea como una conclusión de un proceso. Y claro, también hace falta mucho perspectivas políticas sobre ese campo de la salud digital. Bueno, hablando de contexto, claro, toda essa virtualização do mundo está em um contexto econômico que mundializa os processos de produção, que resulta crises econômicas muito rápidas, os produtos cambiam, a estrutura de um produto, por exemplo, digital, é uma estrutura multifuncional. A produção desses produtos é uma produção automatizada. O trabalho se desprofissionaliza em função incluso da automatização ou robotização. O espaço se desterritorializa. Há, nesse contexto econômico, uma centralidade da técnica. E tudo isso em um processo muito acelerado, mas ao mesmo tempo com muitas idas e venidas de globalização, que se chama globalização. E nisso todo, o ativo principal do sistema econômico em todo o mundo, nesse momento, é o conhecimento. Não é mais a matéria-prima, não é mais a mão de obra, não é mais o tempo de produção, o tempo de trabalho, sino o conhecimento. E isso, por isso é que muitos autores estão chamando essa etapa do capitalismo cognitivo, que tem alguns elementos que necessitam análise. Por exemplo, o valor de um produto. O valor de um produto não se basa mais em matéria-prima, em el tempo de trabalho para sua produção, em los insumos materiais. Por exemplo, um pequeno aparato como esse, lo que se paga por ele é muito mais por la inteligência, por el design, de que por la matéria que está aí involucrada. Então, a noção de valor de uso é muito distinta para produtos industriais de última geração em comparação com produtos industriais de primeira geração. E essa inteligência permite uma reprodução de lo que tem mais valor, que é a programação, sem insumos físicos. É decir,
la replicación no genera costo. No tiene desgaste en la replicación, por ejemplo, de un programa de computadora. Entonces, es una forma muy distinta de lo que se conocía de agregación de valor al producto. Entonces, muy rápido también el tema de la miniaturización. El proceso de fabricación de esos aparatos de última generación es un proceso que no necesita mano humana. Peor, la mano humana no es capaz de producirlo. Es necesario también que esa producción sea automatizada por el hecho de la miniaturización. Entonces hay una redefinición de lo que significan costos. Y ahí el valor más importante en la producción de esos productos de última generación o productos de generación digital es la propiedad intelectual. Por eso el hecho de que los departamentos jurídicos de protección de patentes y de derechos y licenciamientos también, que todo eso se llama propiedad intelectual, el departamento jurídico de las grandes empresas muchas veces es más fuerte, más importante que el departamento de creación, de producción de tecnología. Uno puede decir que en ese punto del capitalismo, la plusvalía tecnológica es más importante que todas las otras formas de plusvalía. E aí, claro, um contexto sociopolítico que é um contexto muito complexo, porque tem contradições que não se conheciam. É claro, não pode dizer que o imperialismo não é recente, a globalização também não é recente, e o modo de produção capitalista sempre se transforma, pero la crisis del estado de bienestar social es algo más reciente que produjo una reducción de políticas públicas y de una perspectiva más política, se creó una forma de organización política que sostiene muchas de esas contradicciones que algunos autores han llamado de ultraneoliberalismo, por el hecho de que es una contradicción la combinación de irracionalismo, de el negacionismo, el obscurantismo, el racismo, los autoritarismos, es contradictorio con la necesidad radical de racionalidad en la producción. Entonces es una contradicción que el mundo pasa en el contexto sociopolítico. Bueno, ¿cuál es la importancia de eso todo para nuestro tema? Es que la concepción de salud digital no puede ser comprendida sin un análisis de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Es claro que se ha ya escrito mucho sobre eso, muchos pensadores muy importantes han contribuido, y yo voy a hacer una rápida introducción solamente para organizar una revisión muy breve de las líneas de pensamiento, las perspectivas críticas que han sido producidas en el hemisferio norte, también un bosquejo muy rápido sobre la contribución latinoamericana para los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, las teorías críticas que han sido generadas en Brasil, y yo voy a finalizar esa sección de mi presentación con una introducción del pensamiento sobre ciencia, tecnología y sociedad aplicado en salud, que es una contribución también de colegas de la salud colectiva en Brasil. Bueno, las líneas de pensamiento hegemónico han sido sobre ciencia, tecnología y sociedad,
han sido classificadas como de quatro tipos. El instrumentalismo é uma visão muito optimista da tecnologia que se basa na doutrina do liberalismo clássico, a noção que a tecnologia aumenta a produtividade e isso genera mais lucratividade para o sistema. A outra escola é o determinismo, e que vê a tecnologia como motor da história econômica, uma certa antropologia das relações homem-natureza, que se decía homem no tempo que isso se apresentou, mas hoje não pode dizer melhor ser humano, que nesse determinismo há optimismo, uma visão de progresso, e uno pode dizer que há optimismo marxista na noção do determinismo social. A outra escola é a escola do essencialismo ou substantivismo, em que a tecnologia cria e incorpora valor, substância, como se tuviera, fuera imaterial, pero também essencial em los produtos e seus efeitos sobre a economia e sobre a sociedade. E, por último, a escola que se chama de construtivismo, muito influenciada por os esforços de etnografia da prática científica e tecnológica, com o princípio, o princípio de que as teorias e tecnologias não se generam em si com caráter científico-técnico, é decir, o caráter científico-técnico é adicionado, agregado a, a, ao conhecimento científico e tecnológico generado por instituições sociais. Isso é o construtivismo. É claro que há um esforço de pensar todo isso criticamente. Eu posso dizer que há uma tradição, linear de pensadores, e aí está uma pequena lista deles: Marcuse, Habermas, Pinberg e Donna Haraway. E creio que o mais icônico desses pensadores é Herbert Marcuse, que foi, de muitas maneiras, o ideólogo de las revueltas populares e estudiantiles de los años 1960, especialmente 1968. E ele ha escrito esse livro, La ideologia de la sociedad industrial, o subtítulo é El hombre unidimensional, que ha sido muito importante para a afirmação de que a tecnologia é a ideologia da sociedade industrial. O outro, também muito conhecido, é Jürgen Habermas. Sigue, está vivo aún, não tão produtivo, e escreveu Habermas esse ensaio, Técnica e Ciência como Ideologia. Esse é um pequeno ensaio que ha sido parte de um livro mais amplo, pero as editoriais han publicado em separado, incluso em Brasil, por la importância de esse tema. Andrew Finberg ha sido não, porque ele sigue vivo e produtivo, mas discípulo de Habermas em la Califórnia, na Universidade de Berkeley. E Andrew Finberg ha escrito muito, e é ele que ha, de muitas maneiras, organizado o que chamamos de uma teoria crítica de la tecnologia. Em Brasil, há uma coletânea muito interessante que está aí, essa, donde Finberg, además de uma síntese crítica da obra de Marcuse, de Habermas, de Heidegger, ha propuesto a noção de racionalização democrática.
es decir, consecuencias políticas, y él es un optimista también, de que es posible más distribución de poder en sociedades con más intensidad, más densidad tecnológica. Y Donna Haraway es una pensadora muy poco referida entre nosotros, pero ella ha escrito textos fantásticos con mucha anticipación, porque fueron reflexiones de los años 1970, 80, publicadas en los 80, y reflexiones de ese tipo. Él ha escrito el manifiesto Cyborg, en que una anticipación por 4, 5 décadas quase de um novo sujeto se estava generando, e ela chamou como uma alegoria cyborgs, né? E também máquinas virtuais. E aí está, de uma maneira muito poética, uma cita de ella: Nuestras mejores máquinas están hechas de sol. Todos son ligeros y limpios porque no son más que señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro. Y estas máquinas son eminentemente portátiles, móviles. Eso me impresiona también. Bueno, y ahí mi idea es que, claro, la teoría crítica del hemisferio norte puede ser muy rica, muy interesante, muy potente, pero tenemos nuestros pensadores. Y ahí creo que es el momento oportuno de rescatar la contribución del pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y sociedad, que se ha organizado como una red internacional, pero el centro principal siempre ha sido en Argentina, de lo que se ha llamado el PLACTED, el pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo, en el momento del desarrollismo muy fuerte en nuestro continente. Los dos nombres, sin ninguna duda, son Jorge Sábato y Oscar Varsavsky. Ahí está Sábato, murió en 1983, no ha visto muchas de sus predicciones, pero él ha concebido algo que está en esa literatura, se llama el triángulo de Sábato, con la idea de que la tecnología resulta de una triangulación entre el Estado, el mercado y las universidades o las instituciones de conocimiento. Aí depois outros autores hablan de la triple helix, la helix quádruple, pero todo isso está originado nessa ideia de Jorge Sábato. Ele foi um cientista de muita importância em seu tempo, pero também um pensador sobre a questão da tecnologia. E o outro é Oscar Varsavsky, um polímata, uma inteligência extraordinária, e escreveu esses dois livros, são muito interessantes, Hacia uma política científica nacional e ele, Ciência Política e Cientificismo, que foi um marco em el despertar em Latinoamérica de toda uma corriente internacional de estudos sobre o efeito de essa relação de ciência e tecnologia sobre o desenvolvimento como uma espécie de rama de las teorias de la dependência econômica e política. Pero en ese intento de rescatar la contribución de pensadores de nuestras propias sociedades, en Brasil, toda una teoría crítica sobre técnica, tecnología, territorio ha sido generada, y esos dos son
los más importantes teóricos de ese grupo, Álvaro Vieira Pinto y Milton Santos, siendo Álvaro Vieira Pinto professor de filosofia na Universidade de Rio de Janeiro, e Milton Santos, de Bahia, que depois se tornou um professor, depois que regressou do exílio, se tornou um professor na Universidade de São Paulo. A obra de Álvaro Vieira Pinto é impressionante. Ele tem estudos sobre o desenvolvimento econômico, também estudos sobre a educação. Ha influenciado Paulo Freire muchísimo com sua obra e suas reflexões sobre educação, e deixou listo, totalmente revisado, uma obra monumental. Deixou porque ele faleceu a fines dos anos 1980. Então, seus herdeiros encontraram um tratado sobre o conceito de tecnologia em 2 volumes, e que ha sido pensado e também escrito em princípio dos anos 1980, mas desde uma atualidade extraordinária. Sua noção del cibermundo é uma noção muito atual, muito presente. E o outro é muito conhecido, creio que ustedes han oído hablar dele ou leído sua obra, Milton Santos, que ele começou com uma geografia crítica. Um dos seus primeiros livros são sobre uma geografia com uma revisão muito cercana do pensamento de esquerda, pero que extrapolou para toda uma reflexão sobre a globalização antes que a globalização essa que conhecemos ocorriera. E também ele tem um livro sobre o espaço, o tempo e a técnica, que é uma compilação de muitos pensadores, uma compilação crítica de muitos pensadores, e uma reflexão sobre como a localização de los sujetos e a ubicação em processos transnacionais tem muito que ver com a maneira como a tecnologia se desenvolve. Então, são esses, creio, muito importantes para a concepção de que é possível pensar de uma maneira muito rigor teórico, rigor filosófico e compromisso político com o pensamento que ha sido desenvolvido em nossas próprias redes de reflexão. E chegamos, enfim, a algo que é necessário, que é a aplicação de tudo isso para a saúde. E aí temos a contribuição, que também é uma contribuição muito relevante, muito importante, de um teórico brasileiro, Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que faleceu muito jovem e deixou uma obra sobre tecnologia e práticas de saúde. Aí está aí na pantalla, incluso com um texto autografiado para mim, de Ricardo, Tecnologia e Organização Social das Práticas de Saúde, e com alguns de seus discípulos, José Ricardo Aires, por exemplo, e Liliana Santos, se organizou uma coletânea de textos dele que não haviam sido publicados. O texto mais conhecido de Ricardo Bruno é publicado por la editora Siglo XXI, um estudo sobre a história da prática médica, a história e as determinações sociais da prática médica. Pois bem, Ricardo tem um pensamento muito original, muito conectado com as ideias do materialismo histórico, e ele
ha hecho una discusión que ha llevado la noción de que la tecnología es una ideología y resulta de una estructuración ideológica de muchas maneras vinculada al trabajo humano. Entonces, él articula su teoría de las tecnologías en salud, identificamos parâmetros que ele llama, é uma cita dele que está aí na pantalla, básicos aunque não confessados, por isso ideológicos. Uma autonomização ou descontextualização, a tecnologia é sempre apresentada sem contexto, uma reificação, é decir, a tecnologia adquire sempre uma materialidade e uma despolitização. Então, são três maniobras para uma ideologização da tecnologia. E isso, em la salud, é fatal. Em la salud, é algo que produz muitos efeitos. E muitos desses efeitos se vinculam a las noções de eficácia, de eficiência, efetividade, também noções de produtividade e, mais recente, noções de adequação, toda a ideia de tecnologias apropriadas por algum tempo em nosso continente foram muito promocionadas, em especial por os sistemas de saúde que se organizaram. E aí está uma cita de Ricardo Bruno, es tarea del pensamiento crítico considerar los campos de aplicación de las nociones de eficacia, productividad, eficiencia y adecuación como dimensiones pertinentes, analíticamente relevantes, correspondientes a conceptos subordinados a la comprensión de la tecnología como no autónoma, sino integrada en la práctica, não cosificados, então não reificados, sino encontrando as relações sociais que fazem possível essa tecnologia, porque han sido generadas seu significado mais íntimo. E não é uma técnica que pueda ser politizada, sino a política como técnica. É uma cita dele, e acá eu selecionei uma cita al final, por el hecho de que, mesmo que Ricardo Bruno não haja discutido a questão da saúde digital, não era uma problemática de seu tempo, aún assim abriu o caminho para que nós seamos capazes de avançar essa discussão. A questão da tecnologia da prática médica necessita ser repensada a partir de las nuevas tecnologías de información, es decir, las tecnologías digitales en salud, que han traído transformaciones muy radicales y profundas en la vida social y además en las formas de apropiación del conocimiento científico. O sea, la teoría crítica de las tecnologías en salud necessita ser revisada como uma teoria crítica da saúde digital. E essa é um pouco a tarefa que, nessa conclusão, eu me propongo a avançar muito pouco, porque isso todo é um processo que ha começado muito recente, indicando fundamentos e conceitos para uma teoria da saúde digital. Claro, conceito muito óbvio, técnica e tecnologia, e também com uma aclaração semântica e uma precisão nisso, porque há um efeito ideológico de metonimização da tecnologia. Só para dar um exemplo, a tecnologia é rigorosamente o discurso sobre a técnica e não a técnica em si. E nós empleamos tecnologia como sinônimo de técnica. Tecnologia também empleamos como o nome de los produtos de la técnica. Muitas coisas que se han produzido, incluso aparatos, dispositivos, se chamamos tecnologia. E há uma mistificação de la tecnologia como essa ideologia general.
es decir, una manera de pensar que también llamamos tecnología. Entonces es necesaria una aclaración, un trabajo de cuidadosa reconstrucción conceptual. El segundo concepto es el concepto de espacio-territorio, por el hecho de que ya anticipé incluso en el título de esta charla, que hay un proceso de desterritorialización, en el sentido de una concepción más convencional de lo que es un territorio. É claro que quando já se empieza a vender ativos imobiliários em um mundo virtual, significa que há uma territorialização que não é mais material. También el otro concepto es el concepto de integración tecnosocial. Es un concepto muy poco trabajado, pero viene directamente de las teorías críticas, de las relaciones entre ciencia, sociedad y tecnología. El cuarto concepto es el concepto de que el conocimiento y la tecnología generada a partir desse conhecimento, também é um produto de um processo de produção que é um processo de transformação de dados em informação e de informação em conhecimento. E parte desse conhecimento vai generar, justificar, subsidiar tecnologia. E aí tem três conceitos que eu já me he dedicado em fragmentos a trabalhar um pouco sua elaboração. Uno é um conceito, Ricardo, que tem uma referência muito direta à educação, que é o conceito de competência tecnológica. Não é uma, como chamamos, um letramento tecnológico, e sim uma competência de compreensão no solo de los procesos, de la justificación de los principios físico-químicos, materiales, biológicos de su funcionamiento, pero también una comprensión crítica de sus peligros y amenazas también. El concepto de calidad y equidad, y voy a hablar un poco más sobre eso, y el de sensibilidad ecosocial. Entonces son 7 conceptos que podem ser pensados como capazes de justificar princípios para uma reinvenção de los sistemas de saúde, para que a saúde digital haga parte de sistemas de cuidado em saúde. Os princípios, os 4 que eu he propuesto, uno es el de Finberg, la racionalización democrática. Es decir, las tecnologías disponibles solo pueden facilitar el acceso, abrir más el acceso, promocionar la corrección y viabilizar la participación social. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? El segundo es el de la funcionalidad sistémica, com interoperabilidade, que é um término que é muito empleado, pero sem densidade, sem rigorosidade conceptual, e creio que amerita um esforço de avançar em essa discussão. Cada vez mais possível autoaplicação ou autooperatividade en la funcionalidad de los sistemas de salud digital y la noción de transversalidad, es decir, que se hace más posible, factible, el atravesamiento intersectorial transversal. El tercero es el de la calidad y equidad, que es un efecto de la integración tecnosocial, una integración tecnosocial en dirección de una racionalización democrática, pero también a las posibilidades de una evaluación procesual orgánica y con una prestación de
de alcance y resultados para la sociedad. Y por último, el principio de la sensibilidad social, para que la intensificación tecnológica sea un instrumento para un compromiso más ético con el medio ambiente y con la humanización. Es decir, es una paradoja por el hecho de que hay toda una mistificación de la tecnología como enajenadora de los seres humanos y las potencialidades abiertas por las tecnologías para la humanización del cuidado en salud. Y por último, algunas estrategias para implementación de sistemas de salud digital. Es claro que la arquitectura de los sistemas de salud, especialmente los sistemas públicos, se ha basado en los territorios locales. La idea de sistemas locales de salud, los silos de los años 1980 y 1990. Y ahora la posibilidad de, en simultáneo, en simultaneidad, la relación de los sujetos al sistema de salud se da en el local de su vivienda, pero también directamente por el acceso por los sistemas virtuales de conectividad. Hay que agregar modos inovadores de cuidado. En la pandemia se implementó muchas soluciones, muchas de ellas de alta creatividad para la economía de tiempo y recursos. En aquel tiempo era para la contención de la pandemia, pero hoy día puede ser, por ejemplo, para evitar los traslados, los deslocamientos. Y el tercer punto de esa visión es el punto de que son nuevos seres, nuevos sujetos y, por lo tanto, nuevos significados. Es una referencia muy directa a la contribución de Donna Haraway, que creo es muy importante y vale la pena agregar e integrar a esse marco conceptual del hemisfério sul que nosotros estamos intentando organizar. É claro que a nova arquitetura dos sistemas de saúde implica um rediseño organizacional, com um processo de deslocalização, onde se pueda, e onde seja efetivo essa deslocalização de la oferta de serviços de saúde, basada em la ubiquidade potencial de las redes virtuales. É claro que há problemas que são problemas conhecidos de flujos de referência, pero aí tendremos flujos de referência de cuerpos, es decir, la referência de la materialidad y de datos, que es la referência de la virtualidad. Los espacios-tiempos más híbridos son necesarios y todo eso en un contexto de metapresencialidad, es decir, una presencia que puede ser una presencia física, que não é menos real que uma presença virtual. O terceiro ponto, e é o ponto em que há uma convergência com a questão que Ricardo traz de la educação, que é necessário formar sujeitos em uma nova cultura técnica. Não que essa cultura que nossos profissionais de saúde sejam formados não seja técnica, mas é uma cultura técnica muy, muy, muy restringida por los límites de la materialidad y de toda la historia de desarrollo de el contacto más individualizado en los sistemas de salud. Entonces, eso es lo que yo había
selecionado para proponer como início de um processo de discussão que, como vocês han visto, está em los comienzos e todos os comienzos são muito desafiantes e vão a exigir de nós processos de encontro. E creio que o que estamos fazendo aqui, eu estou em um encontro com vocês para um diálogo a mais de 2.000 kilómetros de distância, é uma demonstração de las possibilidades que as tecnologias digitais nesse momento nos oferecem. Muitas graças. Bueno, nos quedan no más de 5 minutos para hacer alguna intervención del público. Luego tenemos que entregar la sala. Creo que cumplimos con el compromiso de entregarla en horario. Si alguien quiere hacer un aporte o alguna consulta al profesor. Sí, tenemos el micrófono para acercarle para que también se pueda escuchar. ¿Qué tal, Nomar? Un gusto y un placer escucharlo. Le quería hacer una pregunta concreta. ¿Cómo ve usted el uso de las tecnologías en los jóvenes que lo usan tanto para comunicarse, para organizarse, como lo hemos visto en las diferentes luchas en otros países? ¿Por qué cree, cuáles son los motivos que cree que las grandes instituciones como las universidades no incorporan todavía ese potencial que los jóvenes usan para otros usos que les permiten convivir en su colectivo y comunicarse entre ellos? ¿Cuáles son los miedos? ¿Por qué las instituciones no se adecuan más aceleradamente a esta potencialidad? ¿Y cuáles son los riesgos que podríamos estar presentándonos a la hora de que las universidades sumen estas tecnologías? Gracias. Essa é uma pergunta complementar à questão de Ricardo no princípio sobre educação. E me posiciono em uma posição de expectativa. E creio que em tu pergunta já tem uma indicação de uma atitude frente a isso. E para mim é algo hasta incompreensível. Por exemplo, há muita gente que se queixa de que as pantallas são magnéticas, elas são captadoras de interesse. E esse é um dos problemas da educação, como promocionar o interesse, como motivar a gente. E se tem um dispositivo que hace isso, eu creio que o mais sensato, o mais inteligente é investigar por que isso se dá e como emplear esse efeito para uma superação da enajenação da juventude frente a temas que são temas da vida, da sociedade, da política. E aí não interditar. Interditar para mim é o pior. E creio que até o momento uma negação de essas potencialidades eu estou de acordo, é o que as universidades han hecho ao invés de chegar mais junto e explorar com mais profundidade as potencialidades de essas tecnologias digitais para a formação de los operadores del mundo, de aquellos que son los nuevos sujetos y las nuevas generaciones que ya están ahí. ¿Algún comentario? Bueno, entonces entregamos la sala en tiempo y forma. Muchas gracias, Naomar. Un placer como siempre y hasta cada momento.
El placer es mío y siempre estoy listo a contribuir, a colaborar en discusiones de esos temas que son tan relevantes para la construcción de nuestra historia, Ricardo, y compañeros y compañeras. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima.